Ladies and gentlemen, this is ROB 1993. Welcome to Podvoar. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Podvoar. Neste episódio temos connosco Gonçalo Jacob, a terminar o mestrado em Engenharia Aeroespacial Mecânico e atualmente é engenheiro na equipa de Fórmula 1 da Mercedes. Acredito que seja desnecessário explicar aos nossos ouvintes o que é a modalidade de automobilismo mais popular do mundo, mas uma coisa que sem dúvida gostávamos de saber é como é trabalhar na Fórmula 1. Para aqueles, e acredito que hão de ser muitos, que também têm essa dúvida, assim como outros. Fiquem atentos porque hoje é o vosso dia. Gonçalo, antes de mais, muito obrigada por estares aqui hoje. É certamente um sonho para muitos o cargo que tens atualmente. E neste sentido, como é que surgiu esta oportunidade? Como foi todo o processo de concorrer a esta posição numa das mais conceituadas marcas automóveis e nomeadamente no desporto motorizado que é a Fórmula 1? Obrigado eu pelo convite. Bem, para ser sincero, eu não vi a Fórmula 1 antes de começar a trabalhar na Mercedes. Eu tenho um grupo de amigos, muitos deles vêm a Fórmula 1 e muitos deles sabiam destas oportunidades, destes placements e eles candidataram-se. Eu estava um bocadinho farto de estar a estudar, queria ter uma experiência prática, queria trabalhar e sabia que as oportunidades de engenharia em Fórmula 1 eram interessantes. Candidatei-me sem esperança de conseguir alguma coisa, mas consegui. Foi um bocadinho assim. Não foi algo pensado, nunca tive o sonho de trabalhar em Fórmula 1, aconteceu. E algo que temos vindo a perguntar também um bocadinho é como é que é o processo da entrevista. Portanto, como é que foi todo esse processo? Eu não sei quanto é que posso divulgar, mas eu diria que é um processo bastante normal. Portanto, no geral, começas por ter uma série de testes online, tanto testes técnicos como aqueles testes de personalidade, testes psicotécnicos, e daí eles veem o teu CV também, carta de motivação, etc. E daí escolhem logo um número mais reduzido, depois fazem uma série de entrevistas de 1 hora, e depois têm o que eles, desses, tanto daí escolhem 12, e depois têm o que eles chamam Assessment Center, que é uma série de entrevistas ao longo de uma manhã ou de uma tarde e atividades diferentes. Eu diria que é um processo provavelmente bastante parecido a qualquer outro trabalho. Aqui a parte difícil, eu diria que não são as entrevistas em si, eu diria que é o facto de haver tanta gente a concorrer. E dessa tanta gente a concorrer, o que é que achas que te selecionou? O que é que achas que te distinguiu dos outros? Pois, essa é uma boa questão. Eu diria que provavelmente a minha experiência. Não, eu acho que os meus testes técnicos e psicotécnicos acho que não foram nada de especial e acho que não é a parte mais importante. Eu diria que numa primeira fase foi o meu CV, foi a experiência que eu tinha, tanto em termos técnicos como em termos de estar a trabalhar numa equipa, e depois as entrevistas correram bem. Há pouco disseste que entraste um bocado aqui no mundo da Fórmula 1 ao acaso. Tinhas previamente algum tipo... Vieste para a Engenharia Aeroespacial, por isso efetivamente a Engenharia é mais a tua área, mas tinhas alguma outra ideia? Sim, eu sei que vocês entrevistaram o Tomás Salgado. Portanto, nós somos do mesmo grupo de amigos. Foi um bocadinho como ele se candidatou a Airbus e outras empresas, eu candidatei-me também a essas empresas. Mas eu não tinha um plano concreto de eu quero trabalhar nesta área, eu quero fazer isto especificamente. Eu estava mesmo à procura era de uma experiência de trabalho no geral, porque é bastante diferente do que fazemos na universidade. E eu suspeitava que fosse ser um ambiente que me ia trazer aprendizagens que a universidade não traz, e queria experienciar isso, queria trabalhar noutro sítio, ver como é que era a cultura, trabalhar noutro país. Nunca foi algo muito pensado, não tinha um plano. Neste título do trabalho, como é que é? Como é que geres a ida? Estás sempre aí? Ficas fixo na Inglaterra? Vens a Portugal? Eu costumo ficar na Inglaterra. Raramente vou a casa. Fui no Natal, devo ir na Páscoa, não sei.
Eu acho que é bastante bom, apesar de... Eu concordo com o que o Salgado disse acerca da Inglaterra no geral. Sinto um bocadinho falta das coisas que ele também mencionou. Mas não deixo de sentir que... O jantar às 5 da tarde não se ultrapassa. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que isso é menos problema do que tu pensas. Eu acho que é como ele diz, eu acho que a cultura ser diferente, a comida ser diferente e não é para o bom, acho que faz mais diferença do que a hora de jantar. Mas apesar de sentir saudades de Portugal nesse aspecto, acho que também é bom sair um bocadinho fora do que estou habituado e conhecer um bocadinho melhor a cultura, porque eu acho que a cultura deles acaba por ser um bocadinho mais diferente, pelo menos do que eu estava à espera. E pronto, agora passando aqui para um tópico mais específico, no que toca ao desenvolvimento do carro na equipa da Mercedes, um tópico que penso que seja da curiosidade de todos, pelo menos da minha há 2 Grand Prix em 2021, quando a Mercedes deixou de ser campeã consecutiva do campeonato ambos de pilotos e de construtores, coincidiu com o ano em que foram impostas alterações regulamentares muito significativas, principalmente a nível aerodinâmico. Na altura, a FIA estabeleceu as mudanças com o intuito de retirar alguma downforce para aliviar as cargas dos pneus, eles disseram, e pronto, foi alterado o formato chamado floor do carro, foram encurtadas as winglets junto aos pneus traseiros, entre outras mudanças que se revelaram significativas. Diria que foi um ano que assinalou uma mudança na competição, não só para a Mercedes, mas para muitas outras equipas. E neste sentido, no desenvolvimento do carro este ano, gostava de saber se na Mercedes se sente esta pressão de fomos campeões, tivemos o melhor carro, perderam o título. Como é que a equipa tem encarado o desenvolvimento perante o marco 2021? Como é que era antes e como é que é depois? Por momentos, quando disseste a pergunta que todos estavam a pensar, pensei que me fosses perguntar sobre o bouncing ou algo parecido. Eu acho que a Mercedes tem um espírito muito bom em termos do que é esperado do comportamento das pessoas que trabalham lá. Mas as equipas têm todas filosofias, mindsets diferentes. E eu acho que o mindset que a tua equipa tem faz uma diferença gigante no sucesso da equipa, porque influencia a maneira como as pessoas trabalham juntas. Isso é vital para uma equipa, principalmente deste tamanho, a funcionar bem. E o que eu senti, obviamente que eu só estou na Mercedes há 6 meses, portanto não apanhei essa transição. O que eu sinto é que o pessoal é muito competitivo, o pessoal é muito ambicioso e eles não deixam de fazer certos trabalhos e de ter atenção a certos detalhes porque é aborrecido ou porque não lhes apetece. Se eles sabem que vai trazer um bocadinho de performance, eles têm atenção a esses detalhes todos. E depois há uma cultura muito boa de se cometeres um erro é ok, é normal, serve para aprenderes, vamos crescer com isso. Há uma cultura de se sentes que alguma coisa não está bem na equipa, é ok. Aliás, não só é ok, como deves falar com alguém, com o teu manager, com quem for, e tentar mudar para melhor. Há vários pontos que eu acho que são cruciais no sucesso da equipa e que mesmo a Mercedes tendo ficado um bocadinho para trás nesta última temporada, acho que esses pontos são o que mantêm a Mercedes no nível a que está e que vão fazer com que eu acredito que eventualmente volte ao topo. Não digo que seja este ano nem para o próximo, mas se esta cultura se mantiver, eu acredito que eles vão voltar ao topo. Não sei se respondi à tua questão. Sim, respondeste, até porque a minha questão era mais baseada, lá está, sobre o espírito da equipa, porque normalmente podiam aderir àquele espírito de acomodação, ou seja, nós ganhamos esta e ganhamos outra. Sim, eu acho que isso acontece sempre um bocadinho. Eu senti... Sim, se está bom, deixa estar, não é? Um bocado. Sim, eu senti que eles têm muito o sentido de, ok, não nos vamos acomodar, estamos a ganhar, mas isso pode mudar de um dia para o outro. Mas eu acho que inconscientemente acontece sempre um bocadinho. E tu tens pessoas que estão na Mercedes desde que a Mercedes está a ganhar e que nunca viram outra coisa e que obviamente, mesmo que seja assim um bocadinho mais inconsciente, um bocado mais escondido, incomoda-se um bocado. E agora, como este ano não estávamos no topo, eu acho que isso despoltou toda aquela competitividade, todo este espírito que o pessoal tem. E essa demanda pela luta, desculpa, que estavas a falar sobre o mindset das pessoas em si, é bom, claro, é um termo até mesmo para nós que vemos Fórmula 1,
gostamos de ver os carros o melhor possível, as melhores corridas possível, mas dentro em si da Mercedes, sentes que é daquelas coisas que tu rapidamente pode aparecer alguém que, digamos, lutam pelo mesmo cargo e só o melhor fica, ou também é um lugar de aprendizagem, digamos? Eu acho que é curioso, porque apesar de haver esta competitividade, há um espírito de equipa muito grande. Eu não sinto essa competitividade. Eu sinto que há, pelo contrário, um espírito de colaboração gigante. Estava à espera de ver um bocadinho mais. Obviamente que há sempre uma exceção ou outra. Mas internamente eu não sinto que haja essa competitividade. Eu acho que as pessoas tentam colaborar e acho que se acabam até por admirar um bocadinho umas às outras, vendo cada uma consegue fazer diferente. Tanto que vês muitos líderes que são relativamente novos a liderar pessoas que têm mais experiência. Também há muita gente que está a fazer trabalho técnico e normalmente quando sobes para um posto de liderança acabas por deixar muito desse trabalho técnico para trás, e há muita gente que quer continuar e portanto também não quer subir. Portanto, eu não sinto que no geral, obviamente que há pessoas ambiciosas, não sinto que a competitividade interna seja um problema. E agora, fala-nos um bocadinho, por favor, do processo criativo para o carro. As reuniões todos os anos, assim como é a tendência de inovação, como é que se começa? Qual é que é o início, a base de começar a pensar num carro novo? Eu acho que não sou a melhor pessoa para responder essa questão. Eu sinceramente não sei. Eu tenho uma noção de como funciona o processo de design. Portanto, no início estás simplesmente a experimentar conceitos diferentes, e às vezes um conceito não tem de ser necessariamente o que te vai trazer imediatamente a melhor performance. É algo que tu sabes que vai gerar certos flow features, certas propriedades no escoamento que tu sabes que vão ter algum potencial. Portanto, é muito mais que olhar para os números, é ter uma noção no futuro o que é que consegues fazer. Portanto, o início é um bocadinho assim, é deitar conceitos cá para fora e fazer um assessment inicial, quais é que têm mais futuro. E depois, à medida que começas a aproximar de um carro mais otimizado, é tuning, vais mudando umas coisinhas aqui e ali, não mudas uma peça inteira, mudas alguns detalhes e depois vais testando tudo em CFD e no túnel de vento e vais percebendo. No geral é um bocadinho isso. Às vezes a equipa pode-se aperceber que está um bocadinho estagnada, que não está a evoluir, que não está a conseguir trazer performance para a mesa e decidem, ok, vamos parar um bocado, vamos voltar atrás, vamos pensar, conseguimos mudar alguma coisa, conseguimos introduzir conceitos novos que nos vão permitir, mesmo que haja um decréscimo de performance agora, que nos vão permitir depois voltar a crescer. Isso é bastante interessante de se ver essa parte criativa. Sim, a gestão desse processo. Essa era uma das minhas dúvidas sobre um bocado sobre o que a Diana referiu. Nesse processo de fazer o carro, ou até mesmo vamos já falar na parte que tu mesmo trabalhas. Esses conceitos novos são sempre muito importantes, penso eu, pelo menos. Não é só a otimização, é mesmo ver o que é que se pode trazer de novo todos os anos. Sim, tem de haver um certo cuidado para não estares a tentar. É aquele balanço entre tu não queres estar constantemente a trazer conceitos novos, porque se estiveres sempre a fazer isso não consegues fazer uma otimização do carro como tens agora. Se parares de trazer conceitos novos e te focares apenas em otimizar o que tens, chega uma altura em que fica estagnado. E sim, é um processo criativo muito grande. Eu não estou muito envolvido, por isso não consigo falar muito sobre isso. Mas há muito tempo passado atrás de programas de CAD, muito tempo a olhar para os resultados de CFD, tentar encontrar detalhezinhos nas regras para conseguir fazer coisas novas e diferentes. A criatividade é bastante importante. Depois também é interessante ver quando os novos carros são divulgados, que eles estão todos a olhar, está o pessoal todo a olhar para os carros novos das outras equipas e a ver, ok, eles tiveram esta ideia que nós não tivemos, vamos testar isto. Depois é interessante ver que algumas coisas conseguem trazer melhorias, há outras que não fazem sentido nenhum na filosofia do nosso carro. Mas pronto, o trabalho que eu estou a fazer é de tentar perceber entre, portanto, os estudos que nós fazemos, o design, entre o túnel de vento e as simulações, o que é que muda quando vamos para a pista, o que é diferente. Outra das nossas perguntas que nós tínhamos era exatamente essa, era como é que a equipa incorporava o CFD e outros programas de análise aerodinâmica no processo de design do carro. E aposto que levam em consideração
o maior número de pistas possível, acredito eu. Sim. Eu estou a pensar como é que posso responder esta questão sem divulgar informação que não é suposto. Sim, o teu processo, eu estou numa posição interessante porque normalmente alguém que está a fazer design aerodinâmico está só focado em, ok, como é que eu vou trazer performance, independentemente de quais sejam as tuas métricas de performance, quer seja downforce, quer seja drag, quer seja aerobalance, o que quer que seja. Normalmente ele sabe quais são os objetivos e está focado em cumprir com esses objetivos. E depois há outros grupos, não só de aerodinâmica, que estão focados em ter uma visão um bocadinho mais geral, que estão focados precisamente em definir esses objetivos. E eu estou numa parte interessante no sentido em que consigo ver um bocadinho das duas coisas, consigo ter acesso a um bocadinho das duas coisas. E, portanto, o que eles fazem é mais ou menos, sim, tentar ter em conta as várias pistas que tens. Obviamente, pista para pista, a configuração do carro mudas a asa traseira e por causa disso vais ter de mudar a dianteira também. Às vezes podes mudar outras peças ou não. Acho que a tua questão aqui é como é que trazes isso para o design do carro no geral, certo? Como é que trazes o facto de teres estas pistas todas diferentes? Porque o que tu queres fazer em princípio é pegar nestas pistas todas e definir os teus objetivos. Como é que o fazes? Eu não sei quanto é que posso falar sobre isto, sinceramente. Mas Ok, não precisas de falar dos objetivos em específico. não, estava a pensar como é que poderia falar disto de uma forma geral. Pronto, normalmente tu tens três coisas que são importantes na parte aerodinâmica, o que são mais importantes. É o downforce, obviamente, é o drag e é o aerobalance, que é no fundo quanto o downforce é que tens no eixo dianteiro e no traseiro. E para pistas diferentes tu vais ter combinações diferentes. Por exemplo, no Mónaco, obviamente, queres ter mais downforce, mesmo que isso venha à custa de maior drag. Em Monza é ao contrário, por exemplo. E tu não consegues otimizar o carro para estas condições diferentes todas. O que fazes no fundo é tentar encontrar um ponto intermédio e depois defines métricas que fazem com que quando os aerodinamicistas estão a desenhar novas peças, as escolhas deles venham ao encontro de produzir peças que vão satisfazer essa métrica, esses objetivos. Não sei se estou a ser muito vago. Não, eu estou a acompanhar. É mais um processo criativo também, essa parte das pistas. Essa parte de tentar generalizar tudo é um processo muito criativo. Eu não diria criativo, eu acho que é o contrário. Eu acho que é um processo muito analítico. É um processo muito analítico porque tens de tentar, ok, se todas as pistas fossem como Monza e depois tivesses uma como Mónaco, a tua escolha era bastante fácil. Mas não é assim, as pistas são todas diferentes. Por isso é que acaba por ser um processo bastante analítico e eu diria que a criatividade está mesmo na parte dos aerodinamicistas e dos designers. Mas, ou seja, no fundo, imaginando que todas as pistas são como Monza, tu vais dizer aos teus aerodinamicistas que ok, se eu encontrar X downforce, no máximo só posso encontrar este drag, ou tenho de diminuir este drag. E se tu, por exemplo, chegas ao CFD, ao túnel de vento, e tens uma peça que te dá montes de downforce, mas também te dá demasiado drag, não vai satisfazer essas métricas, portanto é uma peça que se calhar não vai ficar no carro. E portanto é um bocadinho assim, defines as métricas e depois eles trabalham com essas métricas, com esses objetivos para satisfazer. E depois tens de ter sempre em conta que tens pistas diferentes e que há peças que tu consegues mudar de pista para pista. Por exemplo, não vais conseguir mudar o chão do carro, mas consegues mudar a asa traseira. Portanto, se encontras algo que te dá muito downforce e muito drag ao mesmo tempo, se calhar vais guardar e vais usar em certas pistas se conseguires, ou não. Pronto, tendo estes objetivos, depois chega a parte de usar os programas de CAD, de usar CFD, de usar o túnel de vento, etc. Eu não sei exatamente como é que as equipas no geral, não sei como é que as equipas fazem todas, mas tenho noção de algumas. Normalmente a ideia é CFD é muito bom a nível de conseguires testar muito rapidamente designs diferentes, mas é muito limitado a nível geralmente é muito limitado a nível da precisão que consegues ter. Portanto, tendo em conta isso, normalmente o que é feito é testar geometrias diferentes em CFD e quando achas que tens alguma coisa que faz sentido, vais para o túnel de vento. O túnel de vento está bastante mais próximo da pista, mas mesmo assim há diferenças, obviamente. Mas normalmente o túnel de vento, não necessariamente, mas normalmente o túnel de vento vai ser o que te vai dar a decisão final. Se uma peça tiver a performance que estás à espera no túnel de vento, normalmente estás à espera que tenha
a mesma performance em pista. Se não tiver, normalmente também não vai ter em pista. E pode acontecer muitas vezes certas peças que CFD parecem incríveis, chegam ao túnel de vento e depois não são. E depois também há pessoal cujo trabalho deles é simplesmente tentar perceber ok, porque é que estas peças não tiveram o desempenho que nós estávamos à espera. Que acaba por ser algo bastante importante, porque tu nunca mandas, quer dizer, há exceções, mas tu nunca mandas uma peça para o túnel de vento se não estiveres à espera que ela te vá dar performance. Ou seja, se a tua correlação fosse perfeita, estavas sempre a encontrar ganhos, quase nem precisavas do túnel de vento. Portanto, essa parte da correlação também é bastante importante, tentar perceber quais é que são as diferenças e tentar melhorar os nossos sistemas, as nossas simulações para reproduzirem melhor o que depois vemos no túnel de vento. Então, todo esse processo vai um bocado de encontro do que fazem todos os anos para conseguir alterar o carro na melhor medida possível. E tens algum tipo de noção do que é que foram assim as principais alterações aerodinâmicas do carro apresentado dia 15 comparado ao ano passado? Sim, eu tenho, mas não posso falar sobre isso além do que vocês conseguem ver. Ok. É assim, no geral, de ano para ano, o carro muda todo. Há algumas peças que tu às vezes mantens igual e não mudas, mas no geral tu acabas por mudar o carro quase todo, mesmo que sejam mudanças pequenas. Portanto, é isso que posso dizer. No geral, o carro muda todo. E como está nesta parte aerodinâmica, estiveste mais envolvido no desenvolvimento de algum componente em específico ou fizeste um trabalho mais geral? Eu não faço design. Eu olho para as diferenças entre as simulações e o túnel de vento e a pista e tento perceber quais são as diferenças. Portanto, eu não desenho nenhum componente. Eu tento perceber quais é que são as diferenças, porque é que não tivemos uma certa performance na pista que estávamos à espera de ter no túnel de vento, e depois apresento esse trabalho e quem está a desenvolver o carro faz o que quer com essa informação. Portanto, eu só participei numa peça que foi o tubo de pitot, que é um sensor, na verdade. Não sei se sabem qual é. Está no nariz do carro. Sim, sim. Não, eu não trabalho nessa parte. E dentro da parte em que tu efetivamente trabalhas, ou seja, o ver entre o CFD, entre o túnel de vento, entre a pista, consegue-nos dar assim um exemplo mais geral, digamos, assim de um problema que tenhas resolvido? Só para termos assim uma... Sim. Só para termos uma noção dos problemas com que se pode parar Exato. neste canal. Eu não vou falar de nenhum problema em que tenha trabalhado, mas posso falar um bocadinho no geral, Sim, de problemas que possam surgir. Sim. mais concretamente o que faço. Pronto. Então, normalmente o teu túnel de vento vai ser, não necessariamente, depende, mas imaginando que o túnel de vento é o que te dá a tua decisão final, tu estás à espera de ter uma certa performance, mas também sabes que há diferenças para a pista. Isto agora depende do túnel de vento que tu tens. O teu objetivo no túnel de vento é recriar o melhor nível possível da pista. Mas, por exemplo, o teu chão rola, porque na pista, tanto se pensares do ponto de vista do carro, o chão está a mover. Tens isso no túnel de vento, sim ou não? O teu chão é rugoso ou é liso? Pode fazer diferença, pode não fazer diferença. O túnel de vento, portanto, numa pista normal, na maior parte das pistas, o carro não tem muito à volta dele. Num túnel de vento, ele está rodeado por paredes. Isso pode fazer diferença ou pode não fazer diferença. Há coisas que mudam o carro. Portanto, o modelo é mais pequeno do que o carro que está na pista. O carro que está na pista, as peças podem defletir de maneira diferente em relação ao modelo. E, portanto, normalmente nós temos uma noção de como é que isto afeta a performance do carro. E, portanto, o que nós normalmente tentamos fazer é, por exemplo, quando veem que nós estamos agora nos testes, corremos as breaks e coisas do género, nós estamos a tentar ganhar a mesma informação que estamos a ver, que temos do túnel de vento e depois comparar. E depois tentamos perceber, ok, se nós estamos à espera que uma peça tenha uma certa deflexão e traga uma certa performance, se depois na pista vemos o escoamento a comportar-se de uma maneira diferente do que estávamos à espera, por exemplo, olhando para as brakes que nos dão medidas de pressão, temos uma noção, ok, a deflexão não está a correr como estávamos à espera. Portanto, o processo é um bocadinho, temos pressure taps no carro, corremos rakes, corremos sensores, é analisar os dados.
primeiro passo é perceber há alguma coisa diferente ou não, porque muito dificilmente os resultados vão ser iguais se houver alguma coisa diferente. Era preciso haver uma coincidência muito grande. E deve ser extremamente estressante, digamos, viver num ambiente tão dinâmico, não é? Eu diria que isso depende de como tu lidas com o stress, mas sim, no geral sim. Ah, Porque, querendo ou não, a necessidade de melhorar a cada corrida é constante. Por isso, Sim, e por falar em stress, o quão estressante é usar o túnel de vento com um tempo limitado? eu não uso o túnel de vento, mas já ouvi dizer que é bastante. Eu acho que é bastante estressante. Eu não sei se o principal problema é o tempo ou é o facto de teres o número limitado de designs que queres testar. Certo. É, Tem de ter uma organização bem definida do que vais lá e fazer. tens de ter muito cuidado, porque a verdade é que mesmo no meio em que é, pode acontecer tu pôres uma parte errada no carro, pode acontecer tu deixares um parafuso de fora ou o que for, e isso é o suficiente para desperdiçares tempo e desperdiçares uma iteração, um design que podias ter gasto noutra coisa. Sim. E por falar em funções que fogem um bocadinho àquilo que é a tua, gostavas de vir a acompanhar a equipa noutra posição, como estrategista, por exemplo? Algo que fosse mais longe da tua área, ou não? Talvez. Não sei. Há muitas posições diferentes. Mesmo na minha área, acho que estar na pista é muito interessante. O trabalho que eles fazem é bastante diferente do que eu faço e do que a maior parte do pessoal que trabalha no departamento de aerodinâmica faz. Se não, acho que gostava de fazer o que o Toto faz. e por falar nesse acompanhar a equipa, então, durante os fins de semana em si, disseste que não é o mesmo que eles fazem durante as corridas. O que é que fazes nesse tempo? Estás constantemente a analisar informação? Como é que é processado isso? Ahm, quando estamos em fim de semana de corrida, Exato. eu normalmente não trabalho fins de semana, mas quem trabalha fins de semana normalmente queres garantir que o carro está a correr bem, queres garantir que estão a ser tomadas as decisões corretas sobre diferentes partes que vão para o carro. Quem está na pista mesmo, porque há pessoal que está a acompanhar da fábrica, há pessoal que está na pista. Quem está na pista vai querer garantir que as peças estão dentro de certas especificações, certas condições que foram definidas. Queres garantir que os dados de telemetria estão a ser recolhidos da forma mais correta possível. Há imensas coisas. Podes começar também logo, às vezes vais querer começar por exemplo, numa sexta vais querer começar a analisar logo a diferença entre certas peças, entre a performance de certas peças, para tomares uma decisão sobre o que é que vais correr no dia a seguir. Isso acho que é bastante interessante. Há um leque gigante de coisas diferentes que têm de ser feitas no fim de semana. Só aqui um pequeno à parte. Eu, na primeira parte, quando estava a perguntar da entrevista, esqueci-me de perguntar. Sim. Esta posição foi-te atribuída ou concorreste mesmo para trabalhar em CFD? Foi-me atribuída. Portanto, no processo, não sei como é que são as outras equipas, mas na Mercedes nós candidatámos todos ao Industrial Placement em aerodinâmica e eles depois, dependendo das características e entrevistas de cada um, escolheram uma posição diferente. Depois aqui, mudando um bocadinho de assunto, um projeto da Mercedes também muito próximo da Fórmula 1 foi o AMG One. O mais recente hipercarro da Mercedes foi desenvolvido com tecnologia de Fórmula 1. Gostavas de um dia ter a oportunidade de participar num projeto semelhante? Isto é, aplicar tecnologia de Fórmula 1 a outro mercado. Fosse um carro comercial, fosse qualquer outro tipo de mercado, nem precisa de ser automóvel. Eu acho que sim. Eu acho que normalmente isso é bastante interessante, especialmente para quem está há muito tempo a trabalhar na mesma coisa, que é um desafio diferente. Apesar de às vezes a tecnologia ser parecida, é sempre um desafio diferente. E a Mercedes faz muito isso. Vocês devem ter noção, eles trabalham com a Ineos, estão a construir um barco, por exemplo, e têm outros projetos também. Eu acho que seria bastante interessante e é menos estressante também. É um bocado agora, ainda nesta de trocar de trabalho, digamos. Se tivesses a oportunidade de ter escolhido, digamos, quando te enviaste a tua candidatura e o teu CV, se tivesses a oportunidade de ter escolhido, terias escolhido o mesmo ou outro? Ou se tivesses mesmo de escolher outro, que outra posição ou que outro ramo
na Mercedes irias? Não sei. Ahm, eu acho que Há tanto por onde escolher. Não é? sim. Eu diria que eu, com a minha experiência de aerodinâmica, se calhar gostaria de experimentar a parte de design. Porque a verdade é que eu não tenho qualquer input ou envolvimento no design do carro. Ou se calhar experimentar outra área completamente diferente, não tem nada a ver com a aerodinâmica. Eu não sei se vocês têm noção como é que funcionam os placements, mas eles no geral são muito, pelo menos na Mercedes, eles apoiam muito os placements no sentido de dão-nos responsabilidade quase como dariam a outro engenheiro, a um graduate, mas ao mesmo tempo, como somos placements, dão-nos um bocadinho mais flexibilidade. E eu já tive a oportunidade de escolher projetos, não porque tivesse alguma experiência anterior, mas simplesmente porque tinha interesse. Portanto, eles, pelo menos na Mercedes, eles são muito bons no sentido de nos darem muitas oportunidades de aprender coisas diferentes. E tanto pela posição que ocupas agora na Mercedes, como já foste team leader do Telemoto também, que é a equipa que desenvolve uma moto elétrica no IST, já deu para perceber que és fã de desporto motorizado. Sempre foi assim ou tiveste um clique? Eu não sei quão fã é que sou, sinceramente. Eu sou fã da parte da engenharia, diria. Eu acho que foi o que me chamou a mais. Eu acho que Mesmo para o Telemoto também foi. eu tinha um gosto por motas. E eu entrei no Telemoto porque uma amiga minha conhecia, aliás, uma amiga minha era prima do gestor de projeto na altura e falou com ele, disse, olha, porque é que não vais experimentar? E eu fui. Mas, ou seja, foi assim um bocadinho também, aconteceu. Eu diria que sou mais fã da parte de engenharia, porque eu acho que o desporto motorizado é bastante diferente de outras áreas de engenharia. A competição é fundamental, portanto, aliás, a competição faz parte e isso faz com que a velocidade a que nos mexemos e que somos capazes de produzir partes seja fundamental. Sim, sem dúvida. Como eu disse, o stress de criar coisas novas é diferente, não é? Sim, mas também tem a vantagem de que aprendes mais coisas mais rapidamente. Exato, evoluís num É, ritmo diferente. sim, e nesse aspecto é bastante bom, e especialmente em sítios como a Mercedes há muitos recursos, portanto consegues ver tecnologia de ponta, ideias a serem postas em prática muito rapidamente. Isso também é bastante interessante. E noutras indústrias normalmente é um bocadinho mais difícil de ver isso. E acho que é uma das coisas muito boas sobre o desporto motorizado. Sim, principalmente Fórmula 1. Terias curiosidade de um dia, já que exploraste um bocadinho este campo elétrico, trabalhar, por exemplo, em Fórmula E? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia elétrica é bastante interessante. Eu gostei muito de trabalhar com baterias principalmente com baterias. São bastante complexas. Eu trabalhei no arrefecimento, não na parte de elétrica em si. Mas deu para perceber um bocadinho. Não sei se são a solução para os problemas de sustentabilidade que temos, mas acho que é uma tecnologia bastante interessante, sim. Sim, está tudo um bocado envolvido. E aqui, também nesta parte de trabalhar no futuro, onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Não faço ideia. Então, um bocado mais geral, há algum projeto futuro que queiras? Pronto, eu nunca tive este objetivo de trabalhar especificamente em Fórmula 1. Portanto, eu acho que o mundo é muito grande e há muitas coisas diferentes que se pode fazer, tanto no mundo da engenharia como noutros mundos. Quero explorar um bocadinho e quero descobrir, porque sei que há muitas coisas que eu desconheço. Quero descobrir um bocadinho, não faço ideia onde é que me vejo daqui a 5 anos. Eventualmente vou descobrir. Pronto, outra pergunta que temos feito também nos podcasts é se tens alguma situação engraçada que queiras partilhar, ou que aconteceu em Inglaterra, ou nesta tua experiência na Mercedes, alguma situação que queiras Eu partilhar. tiro um bocado do princípio que, como disseste, que és do mesmo grupo de amigos que o Tomás, que também faças parte daquele grupo Não, português. por acaso Exato. não. Não, porque o Tomás está em Bristol e eu estou numa cidade pequenina, umas 2 horas de Bristol. Não. Nós estamos a viver em sítios completamente diferentes. Por acaso tenho uma história também curiosa. Eu cheguei cá, eles vendem muito mais coisas em segunda mão. É um país muito mais rico, o pessoal compra muito mais coisas e acaba por vender muitas coisas em segunda mão baratas. E eu decidi que queria comprar uma bicicleta quando cheguei cá.
e a primeira bicicleta que me aparece é um português que eu estava a vender. E isto é uma cidade bastante pequenina, é uma cidade que tem à volta de 12 mil habitantes, acho eu. E foi uma surpresa grande para mim encontrar aqui um português. Qual é que era a probabilidade? Sim. E era como o Salah dizia, ele também está farto de estar aqui, que ele quer ir para Portugal. Mas há aquela questão de que aqui há oportunidades diferentes, há qualidade de vida no geral é superior, e então há aquele balanço. Histórias engraçadas. Eu acho que a maior parte das histórias engraçadas que tenho não as posso contar aqui. Nós temos algumas noites interessantes aqui. Posso falar mais sobre isso aqui. Senão nunca mais volto a arranjar um emprego. Não, estou brincando. Pois, nós também não queremos isso. Só mais uma pergunta que, como a Diana disse, também temos feito nos podcasts. Há algum conselho que consigas dar aqui à malta do primeiro ano, como eu, ou até mesmo terceiro, o pessoal que está agora a ver para onde é que vai trabalhar? Eu acho que a entrevista e o CV não são chave. Acho que o pessoal passa demasiado tempo a pensar na entrevista e no CV quando são coisas que podem ser praticadas em semanas ou menos. Para a maior parte das pessoas, pelo menos. Fazer um bom CV é ir ver alguns artigos na net, abrir o ChatGPT e umas horas fazes um CV. A entrevistas é procurar artigos, é praticar, pedir a amigos. Eu acho que o pessoal se esquece e que eu acho que a chave é entrar em projetos, fazer coisas diferentes, descobrir coisas diferentes, aprender coisas diferentes. E eu acho que isso é a chave. E acho que os projetos não têm de ser necessariamente por exemplo, se quiserem ir para a Fórmula 1, não têm de ser necessariamente em Fórmula 1. Acho que fazer um projeto no geral e aprender algo novo é bom o suficiente. E acho que muitas das coisas, eu pelo menos sinto isso, muitas das coisas que aprendi em projetos que não foram coisas técnicas, trouxeram valor para a minha vida de maneiras inesperadas. Portanto, o conselho que eu dou é ser proativo e fazer projetos, aprender coisas novas. Sentes que a tua média pesou muito? Eu não tenho uma média nada especial. Eu acho que nunca candidatei, eu tinha uma média de 15, à volta de 15. Não, pronto, para o pessoal que trabalha o pessoal que está no técnico normalmente estão a lutar por médias mais altas. A maior, grande parte. Não tenho uma média má também, não é isso que estou a dizer. Mas pronto, aparentemente eu só descobri isto alguns meses depois de começar a trabalhar. Aparentemente um 15 para eles cá é uma nota brutal. Pronto, as pontuações deles funcionam de maneira diferente. Ou seja, eu, sem me aperceber, fui bastante beneficiado quando eles fizeram essa conversão. Portanto, talvez tenha pesado. Sinceramente não sei. Eles cá vai até ao 20, mas as expectativas são bastante diferentes. Portanto, se alguém tiver acima de 75 em 100, eu não me lembro qual é que é a escala que eles usam. Para eles é o mesmo que para nós ter um 19 ou um 18, o que for. Portanto, é mais uma questão de expectativas do que da conversão da escala em si. Mas eu quero acreditar que a média não é a coisa mais importante. Eu não sei que a minha média traduza a minha experiência e o meu conhecimento, e acho que para a maior parte das pessoas não traduz também. Mas acho que isso vai depender muito da empresa e da indústria. Claro que sim. Pronto, e com isto rematámos mais um episódio, e mesmo para rematar o episódio, queria só de novo fazer menção ao novo carro da Mercedes, porque o que também não passou despercebido foi a alteração da cor do carro. O nosso típico cinzento da Mercedes passou a preto, e pronto, assinala assim uma fase de mudança e que seja boa. Portanto, Gonçalo, queríamos desejar tudo de bom e mais uma vez agradecer por teres vindo. Obrigado pelo convite também. E aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Voltem sempre. 50, 40, 30.